Olá, boa tarde. Ainda não estou a ver aqui o Hugo, que deve estar com a. Olá, Hugo. Olá, Tudo tudo bem? bem? Boa Sim, tarde. tudo bem. Boa tarde. Eu ia fazer aqui uma pequena introdução, não muito demorada, e fazer também uma pequena apresentação de cada um. E depois passávamos então à nossa conversa. O que nos traz aqui é a arte e a comunidade. Portanto, esta conversa está inserida numa das primeiras atividades da Queima de Judas em Vila do Conde. Este ano não vai acontecer o espetáculo, não é? Da sua forma tradicional, então dissolvemos em pequenas atividades online e fora online. E esta é a nossa primeira atividade, portanto, a ideia é refletir um pouco sobre esta ideia do trabalho entre a arte e a comunidade. A Queima de Judas insere-se neste contexto, porque desenvolvemos todo o trabalho com as coletividades e com os artistas locais, e neste sentido também convidamos aqui um painel, aqui um grupo de pessoas que estão também, que desenvolvem também trabalhos nesta área. E eu ia começar, se calhar, pelas senhoras, pela doutora Marta Miranda, da Câmara Municipal de Vila do Conde. Está aqui para nos falar sobre o projeto Um Porto para o Mundo, que é um projeto comunitário também de Vila do Conde. Marta Miranda portanto, responsável e chefe da Divisão da Cultura do Turismo não, em Vila do Conde. E pronto, e vai-nos falar um pouco, portanto, desta experiência que é um Porto para o Mundo aqui em Vila do Conde. Depois temos o Hugo Cruz, que criador, programador cultural, professor, investigador no âmbito das práticas artísticas. Eu também um conhecedor profundo desta ideia de trabalho com a comunidade. Tenho uma vasta experiência de diferentes projetos e, no fundo, a ideia também de trazê-lo cá é no sentido de partilhar esta sua experiência e esta dinâmica também de diferentes projetos em diferentes até países e diferentes também tipos de comunidades. Por último, mas não esquecido, o Rui Leitão, nosso colega de trabalho, amigo, colaborador até da Nuvem Voadora e na Queima de Judas. Neste momento desenvolve, portanto, um projeto em Famalicão, a Fértil Cultural, portanto, uma companhia de teatro. Tenho conhecimento também que desenvolve alguns trabalhos na área da comunidade, intervém na comunidade, portanto, no sítio onde estão sediados, e, no fundo, pronto, está cá também nesse sentido. Íamos começar então com a doutora Marta, e se calhar para começarmos, seria importante percebermos qual é que seria, como é que surgiu o projeto Porto para o Mundo, em primeiro lugar, não é? E como é que, qual é que é o impacto, deste trabalho na comunidade, como é que se sentem que este trabalho influencia ou transforma de alguma maneira as pessoas que estão envolvidas e a própria comunidade, não é? Boa tarde a todos. Começo por agradecer, em nome da Câmara Municipal de Vila do Conde, o convite que a Nuvem Voadora nos endereçou para estarmos cá hoje e falarmos deste projeto, Um Porto para o Mundo, e cumprimento também todos os participantes, todos os colegas que estão neste evento. Queria também felicitar o Pedro Correia e a sua companhia, a Nuvem Voadora, por este espírito de resiliência, de adaptação a estes tempos diferentes que vivemos, que contudo não obstaram a que a Queima de Judas, que também é um evento de referência no panorama cultural vilacondense,
Entretanto, ficamos... O Porto para o Mundo, ou melhor, o espetáculo musical de rua Um Porto para o Mundo, surge num contexto de um projeto maior. Foi entendimento, no seio do grupo de trabalho municipal, por volta de 2015, que o trabalho desse grupo tinha reconhecido que a construção naval em madeira, as suas técnicas, eram técnicas identitárias, diferentes, e esse era um valor que nós não queríamos perder. E, portanto, tendo reconhecido esta arte, as suas técnicas e todo um conjunto de elementos, de informações associadas a esta arte, que congrega diferentes profissões, diferentes tradições, entendemos que ela não se devia perder. E, portanto, foi entendimento do Executivo Municipal, da Sra. Presidente de Câmara, ouvir este grupo de trabalho e no sentido de este património poder ser reconhecido não só localmente, nacionalmente, mas também levá-lo à Unesco para ser reconhecido como Património da Humanidade. E, portanto, desde então, desde 2015, nós temos vindo a construir um conjunto de ações e de iniciativas que permitam efetivamente reconhecer este conjunto de técnicas, este património, como património material da humanidade. E o espetáculo de rua surge como uma ação deste projeto maior. É o projeto mais visível, é o projeto mais popular, mas outros também aconteceram. Nós já desenvolvemos conferências, congressos internacionais, exposições, publicações, mas efetivamente o que nos traz cá hoje é o espetáculo de rua Um Porto para o Mundo. Este é um espetáculo que resulta da convocação da comunidade, porque é um espetáculo que é feito com pessoas de todas as idades, dos variadíssimas proveniências, e que não tem como não há pré-requisitos, portanto, não é necessário que as pessoas já tenham desempenhado um papel teatral, saibam cantar, percebam muito da expressão corporal. Não é preciso. Nós convocamos todos aqueles que estiverem interessados em colaborar neste projeto. Projeto este que, como referi, é um espetáculo de rua, um teatro musical, que desde os meninos que estão de férias escolares, passando pelos séniores que estão nas IPSS, por todos digamos, as pessoas que estão institucionalizadas muitas vezes em pessoas portadoras de deficiência, podem participar neste espetáculo. E temos vindo a reunir, o ano passado não foi possível, pelas razões que conhecemos, levar a cabo o espetáculo, mas nos espetáculos anteriores nós temos vindo a congregar neste grupo, neste grande grupo, cerca de 400 pessoas. Como disse, provenientes do tecido associativo, da economia social, particulares, jovens, séniores, portanto, um grupo perfeitamente heterogéneo. Este grupo é trabalhado por uma estrutura profissional, não é? E, portanto, este é um projeto, um espetáculo que resulta da colaboração com uma companhia residente em Vila do Conde, que é o Marcelo Lafontaine Teatro de Formas Animadas. Portanto, a ideia foi-nos apresentada por ele, pela sua companhia, que conhecia um evento no Brasil, de onde ele é originário, que congregava realmente um número imenso de pessoas, também oriundas de diferentes quadrantes, e que faziam um grande espetáculo de rua, e que nós poderíamos, aqui em Vila do Conde, obviamente no alinhamento deste projeto, também concretizá-lo cá em Vila do Conde. E foi assim que aconteceu. Portanto,
Nós trabalhamos desde a primeira hora neste espetáculo com um grupo de pessoas que eu nem chamo amadores, porque um amador pressupõe que tenha uma experiência que não seja enquadrada numa estrutura profissional, mas a maior parte das pessoas nunca teve nenhuma experiência teatral nem de canto. Mas há uma estrutura profissional por trás e só por isso, portanto, só se compreende que o espetáculo chega ao público da forma que chega, sendo trabalhado profissionalmente. Portanto, este grupo é trabalhado com essa estrutura profissional, como referida dessa companhia, que, por sua vez, também recorreu a esses profissionais que trabalhavam no espetáculo São Vicente, portanto, no Brasil. Perguntavam-me qual era o impacto deste espetáculo em Vila do Conde. O Porto para o Mundo é já uma marca. É uma marca em Vila do Conde. É uma marca porque ele conseguiu congregar e agregar muita gente, pessoas que não tinham experiência, pessoas que, por sua vez, não eram também consumidores culturais, uma grande parte não é consumidora cultural, não tinham experiência, algumas delas já estavam numa situação de aposentadoria, de reforma, e, portanto, sentiam um pouco o isolamento, e o Porto para o Mundo, que começa normalmente aí por volta de junho, no início de junho, começam os ensaios, são ensaios que acontecem durante a semana e aos sábados, e, portanto, entre junho e agosto, estas pessoas saem da sua zona de conforto, da sua rotina diária, para se dedicarem ao espetáculo. Isto para eles é muito importante, porque convivem, trocam impressões, fazem amizades e este impacto social, este convívio, esta partilha é uma mais-valia a que nós reconhecemos particular importância no Porto para o Mundo, porque ele é congregador em termos sociais e é também um elemento de combate à solidão, de combate ao isolamento e também de reconhecimento das capacidades, muitas capacidades que as pessoas nem sabiam que tinham. Saber cantar. As pessoas às tantas nem cantavam, mas não sabiam que o seu canto podia ser reconhecido num espetáculo público. O encontro com o público num palco, as pessoas assumem isso e, portanto, entre outras mais-valias que eu podia aqui referir, eu poderia dizer que o reconhecimento social do Porto para o Mundo é importante, porque ele é efetivamente um espetáculo inclusivo, integrador, congregador, transversal e para nós é efetivamente um penalizador não conseguir realizá-lo da forma que temos vindo a fazer nos últimos anos. Obviamente que não podemos, o ano passado não aconteceu, sabemos que por aquilo que nos chega, por as mensagens que nos chegam, que as pessoas também estão muito receosas, obviamente, mas também tristes porque não podem conviver, porque não podem partilhar deste ambiente que o Porto para o Mundo proporciona, de alegria, de convívio, de amizade. É muito interessante verificar que quando o espetáculo termina, depois os grupos organizam as suas iniciativas pessoais, os seus convívios e ficam durante o ano, sabemos que as pessoas se encontram porque os vemos muitas vezes nos cafés ou noutros estabelecimentos. Por outro lado, verificamos também que algumas destas pessoas passaram a frequentar alguns dos eventos culturais que a programação municipal propõe e até aí não faziam. Portanto, eles também se sentem
incluídos não só porque foram protagonistas ou porque participaram, mas também perceberam que, afinal, até podiam usufruir de determinados eventos que até à data não sabiam como fazer. Portanto, o Porto para o Mundo tem, efetivamente, para nós, um grande valor, um valor social, obviamente também tem essa dimensão da comunicação, não é? De levar o nome do Vila do Conde à comunicação social e a outras paragens, mas esta dimensão social, de inclusão, de agregação, é para nós muito importante. Estava a dizer que ia passar a palavra ao Hugo, e pedir ao Hugo para partilhar connosco a sua experiência a nível de intervenção com as comunidades, com as diferentes comunidades, e também tentar refletir um bocadinho sobre a importância deste tipo de trabalho no futuro, até porque o próprio sistema já vinha antes da pandemia, quer dizer, o nosso sistema leva-nos ao egoísmo, ao individualismo, e no fundo a arte e a comunidade trabalha exatamente o contrário, que é a comunidade, a união das pessoas, a tolerância, e sabemos bem que o caminho proposto a nível global é um caminho completamente oposto. Até me leva a pensar, será esta ideia de comunidade e trabalhar a arte na comunidade completamente revolucionário em relação ao sistema que nos é imposto por este Big Brother global, não é? Que é este capitalismo, não é? Que cada vez nos leva a estar mais sozinhos, mais isolados. E gostava de ouvir um bocadinho sobre esta temática. Obrigado. Obrigado pelo convite. É com muito prazer, como tu disse, quando conversamos, poder participar. E muito boa tarde também à Marta e ao Rui. E obrigado pela companhia nesta conversa e por este cruzamento de experiências. Eu vou tentar fazer aqui uma súmula, porque agora apanhaste-me desprevenido com essa provocação, mas apetece-me quase começar por aí, que é, eu gosto de provocações, né? E, portanto, acho que não é tanto estar aqui a falar da minha experiência, isso não me parece muito relevante exatamente neste novo mundo que nós vamos ter que construir, mas gostaria de partilhar convosco muito mais... de alguma maneira, há alguma reflexão e algum pensamento que eu tenho tido a oportunidade de fazer nos últimos anos, exatamente porque tenho contactado com experiências muito diferentes e experiências nas quais eu não tenho estado diretamente envolvido enquanto artista, nem enquanto pessoa que vive naquela comunidade, e é muito interessante como às vezes esse distanciamento e o poder ter tempo apenas para estar, observar as dinâmicas que se geram, como é que as coisas acontecem, me deu realmente um espaço para pensar em coisas que muitas vezes numa prática muito acelerada, muito intensa e muito emocional, porque isso, a prática artística comunitária tem isso inevitavelmente. Ela é feita de um equilíbrio entre a técnica artística e a espontaneidade. Eu acho que isso é que é um aspecto diferenciador deste tipo de trabalho, mas dizia eu, podendo estar um pouco mais sossegado e respirado, estar quase como um observador estrategicamente colocado para depois, com muito prazer, devolver algumas dessas reflexões aos grupos no sentido até de melhoria do trabalho que elas estão a desenvolver. E, portanto, é um bocadinho mais à volta desta reflexão que eu vos vou falar. E depois no final chegamos aos desafios. Pode ser assim, Pedro? Sim, sim. É só por uma questão aqui da organização mental, nada mais. Certo. Bom, acima de tudo eu gostava de destacar alguma coisa de fundamental. E eu ouvi a Marta a falar e acho que vai exatamente no mesmo sentido. E também, Rui, do que temos falado, não há aqui grande novidade, mas é sempre bom sublinhar e eventualmente até encontrarmos outras maneiras de conversar sobre as coisas. Mas, acima de tudo, é fundamental nós entendermos que este trabalho é um trabalho que deve ter em atenção, eventualmente,
os modos de fazer de maneira integrada. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Parece-me redutor para o potencial deste tipo de práticas artísticas estarmos a falar apenas do seu impacto social ou do seu valor artístico. Estou a pegar neste binómio porque é a discussão mais comum. E parece-me que o caminho mais interessante é tentar entender exatamente como é que estas dimensões trabalham paralelamente, sem estar a sobrepor uma à outra. Porquê? Esta lógica de trabalho, do ponto de vista da criação artística, só tem potencial se seguir princípios, ou tem mais viabilidade para ter potencial, se seguir princípios comunitários. Por outro lado, se este trabalho for feito apenas com preocupações comunitárias e de impacto social, menosprezando a qualidade artística, não vai haver aspectos que só as linguagens artísticas podem, de alguma forma, propor, que ativam, acionam, valorizam e sublinham o que pode ser um trabalho em termos do ponto de vista comunitário. Ou seja, parece-me, acima de tudo, que é relevante entender que este trabalho que nós fazemos é uma prática artística. Segue metodologias artísticas, diferentes linguagens. E eu acrescentaria que é muito interessante, observando várias experiências, que as linguagens artísticas, neste tipo de práticas, dialogam com mais facilidade, de uma forma mais entrosada, do que quando o trabalho fica só entre artistas profissionais. Claro que depende muito dos artistas profissionais, depende muito também se trabalham numa lógica de criação coletiva ou não. Mas o que eu quero dizer é que se nós retiramos o que é específico do fazer artístico destas práticas, não só retiramos todo o seu valor artístico, como também corremos o risco, inclusive, de diminuir o valor e o impacto social que ele pode ter. Então, eu chamo a atenção para isto, porque às vezes ficamos muito preocupados com justificar o porquê deste trabalho. Provavelmente o mais interessante é olharmos para este trabalho como um território que permite experimentar diálogos entre áreas distintas que, na realidade, têm muitas vezes muita dificuldade em dialogar. Cada vez menos, felizmente, mas a Marta até me poderá ajudar desse ponto de vista, mas eu até imagino que Vila do Conde seja um lugar atípico desse ponto de vista, até pelas iniciativas que apoia. Mas, por exemplo, é muito difícil, do ponto de vista da organização, desde um Ministério a uma Câmara Municipal, que um setor da área social dialogue com a educação e que a educação dialogue com a cultura e por aí fora. Obviamente com exceções, mas exceções que infelizmente ainda são raras. Portanto, eu queria pôr muita tónica na capacidade que estas práticas podem ter para experimentar uma nova forma de estar, que é uma forma de estar integrada e que pensa as coisas em simultâneo, mas pensa de maneiras diferentes. Ou seja, os objetivos podem ser comuns. Não há qualquer problema, mas as formas de fazer são distintas. E devem ser distintas. Porque se estivermos todos a fazer da mesma maneira, provavelmente até nem vamos conseguir alcançar de alguma maneira também esse objetivo comum, ou mais dificilmente, ok? Eu acho que isso é alguma coisa de fundamental e que está muito ligado e conectado com essa proposta, esse desafio que tu me fizeste para pensar o presente relativamente ao mundo. Isto na narrativa é uma narrativa muito politicamente correta, mas depois na prática sabemos bem que é muito difícil. Portanto, o diálogo é aqui fundamental. E isto remete para outra coisa que tem a ver com algo extraordinariamente importante quando falamos deste tipo de práticas, que é a relação entre artistas profissionais e artistas não profissionais. Eu gosto de chamar a toda a gente artistas. Portanto, acho que a capacidade criativa é inerente ao ser humano, mas depois temos a questão do profissional e não profissional, que acho muito bem que seja diferenciada. Portanto, acho que nós, artistas profissionais, não nos devemos preocupar com a concorrência dos artistas não profissionais. Antes, pelo contrário. E acho que a distinção tem muito mais a ver
com uma prática que depois ganha uma configuração profissional e que ganha, obviamente, um aprofundamento do ponto de vista técnico, ok? E, portanto, não devemos confundir aqui o que são os direitos laborais com os artistas do que é uma prática artística comunitária, né? Bom, poderíamos ter imensas discussões sobre isto, se as pessoas são pagas, se as pessoas não são pagas, se as pessoas fazem aquilo a que eu chamo muitas vezes a figuração comunitária, que é o espetáculo já está todo pensado e elas entram para fazer determinada cena, se estão no processo todo. O que eu vos quero dizer é que estas práticas têm muitas formas de serem desenvolvidas. Elas são muito diversas. O que é comum? O tipo de relação que é estabelecido entre artistas e não artistas, e isto é fundamental. É fundamental. É uma das coisas mais recorrentes. Que tipo de relação é esta? É uma relação horizontal, de co-construção, em que as coisas são pensadas em conjunto, em que a decisão é tomada de uma forma partilhada, independentemente de cada um no grupo, neste trabalho, ter funções diferentes. Não estamos aqui a dizer que toda a gente tem que fazer a mesma coisa no projeto. E que isso não é... O facto de nós discutirmos e tomarmos decisões conjuntas não invalida de haver uma pessoa a dirigir um espetáculo. Ok? Tem a ver com o tipo de relação que é estabelecido. E eu agora desapareci, mas a minha voz continua? Sim, sim. Ok, então é o mais importante. Ou seja, isso é verdadeiramente fundamental. E outra coisa tem a ver com esta palavra que é tão cara hoje em dia, que é a participação. Ok? E, portanto, a participação, levávamos aqui para um debate só sobre isto, né? Ou seja, há muitos níveis e formas de participar. E há, inclusive, algum perigo de utilizar a própria participação para a instrumentalização das pessoas. Para levar as pessoas aos objetivos que são definidos por outros. Ok? Mas eu prefiro olhar para o lado positivo, que é, há realmente uma vontade em que o cidadão comum participe. E participe na vida, se quisermos recuar muito lá atrás, na vida da polis, né? Sendo que isto era... Rui, nós no outro dia discutimos isto, né? Depois excluíamos, obviamente, as mulheres, as crianças, os escravos, esses não participavam assim tanto na democracia, né? Mas, pensando do ponto de vista da utopia, eu acho que há efetivamente uma grande preocupação, até porque o próprio sistema político representativo está numa crise profunda. Escusado-vos dizer porquê, sabemos todos porquê. E, portanto, é necessário e é muito importante que o cidadão comum se envolva nas suas comunidades e que participe e faça as coisas acontecer. Agora, é muito importante... Essa talvez seja uma das maiores dificuldades dos projetos comunitários, não é? Como é que se encontra uma estratégia para envolver as pessoas, que entusiasme e que de facto faça sentido também, não é? Claro, claro que sim. Eu acho que é uma coisa fundamental, Pedro, relativamente a isso, que tem a ver com a qualidade desta participação. Ou seja, há um conjunto de ingredientes, de elementos que devem estar presentes nestes processos, que tem a ver com uma ligação, pensar em processos artísticos com uma ligação profunda ao território, no qual as pessoas se sintam, representadas e com as quais se identifiquem. Não quer dizer que estejamos sempre a trabalhar coisas que supostamente são identidade, muitas vezes até passada e memória daquela comunidade, isso é relevante, mas também muito o que está a acontecer no presente das comunidades, aproveitando até estes processos para pensar futuro. E eu acho que nesta situação da pandemia, e esse é um volte-face muito importante a ser trabalhado do ponto de vista das práticas artísticas comunitárias. Porquê? Porque elas podem nos ajudar a todos a imaginar como é que o mundo pode ser. Ora, isso é fundamental neste momento. Nós estamos cansadíssimos, estourados, sem esperança, com uma instabilidade enorme. Não sabemos quando é que vai haver vacina, quando é que não vai haver vacina. Portanto, este tipo de trabalho artístico com as comunidades deve também, na minha opinião, perspectivar futuro, imaginar futuro. Realidades que ainda não são possíveis, né? Eu acho isso muito importante. Mas voltando à questão da qualidade da participação, ela passa exatamente por esta relação com os artistas profissionais, passa exatamente por essa tomada de decisão partilhada, pela decisão dos temas que vão ser abordados, como é que vão ser abordados, pela participação na pesquisa.
pela participação em todos os momentos do processo e não apenas em retas finais dos processos, admitindo também que há pessoas das comunidades que têm tempos diferentes, ritmos diferentes, mas também podemos admitir que há participações que podem passar, por exemplo, por abrir a sua janela e pôr uma manta à janela quando o espetáculo passa à porta. Obviamente, é uma participação num grau menor do que uma pessoa que está a ensaiar um ano inteiro para um espetáculo, ok? Eu acho que isso é extremamente importante, porque isto da participação não é uma vacina, já que estamos a falar de vacinas, né? Não participamos, supostamente, num processo participativo uma vez ou duas e pronto, a vacina está dada, a pessoa passou a gostar muito de participar e ponto final parágrafo. Não, uma coisa que demora tempo, que é preciso aprofundar. E, acima de tudo, nós não podemos querer desconstruir toda uma memória, principalmente que as pessoas mais velhas em Portugal têm, de obedecer, de não questionar e de ter muito pouco estimulado o pensamento crítico. Nós continuamos a ter em Portugal um problema grave, que é as pessoas têm medo de dar a sua opinião. Eu peço só desculpa. Sim? Sim? Estou aqui numa conferência. Desculpa lá, peço imensa desculpa, isto acontece. Mas desculpa só dizer o seguinte, mas a cultura também deve ser um instrumento de incitação à participação. Peço desculpa, Marta, não entendi, peço desculpa. Não entendi a pergunta. Estava a dizer que a cultura também deve funcionar como um instrumento de incitamento à participação. Claramente, é exatamente isso que eu estou a dizer. É exatamente isso que eu estou a dizer. Ou seja, se não há nestes processos artísticos essa qualidade participativa, eles ficam mais frágeis, não é? Ou seja, não cumprem com essa função, não é? É exatamente isso que eu estou a tentar, de alguma forma, reforçar e sublinhar. Porque eu acho que já é bastante consensual que estes projetos são projetos que valem a pena. Eu costumo dizer, estes projetos são incríveis, porque assim, as pessoas que participam normalmente gostam, até porque se não gostassem iam embora, no meio do processo, como acontece residualmente. As pessoas gostam, os artistas gostam, que estão envolvidos nestes projetos, os políticos gostam, os programadores também passaram a gostar de há uns anos para cá, porque perceberam que havia muito mais-valias nestes projetos. Ou seja, isto é de uma potência incrível. Portanto, realmente convém que, para além de espetáculos e de processos criativos e de uma dinâmica cultural interessante no território, fique, exatamente, Marta, como estava a dizer, uma vontade mais generalizada de participação e de envolvimento comunitário. E fico por aqui, porque acho que já falei muito e, portanto, o desafio é exatamente este, Pedro, é como é que nestes novos tempos, em que a nossa participação está muito inibida, é escusado dizer porquê, pelo distanciamento, como é que nós vamos reverter isto? E deixem-me também dizer-vos que isto que nós estamos aqui a fazer de virtual é uma parte da solução, é interessante, cumpre um papel, mas é uma parte da solução. Acho que não podemos cair na tentação de achar que agora as programações artísticas vão ser online, porque há uma coisa fundamental. O público e as pessoas que participam nestes projetos, que já não vinham ver espetáculos antes da pandemia, não vão ser um público de virtual. Lamento, mas caso me consigam convencer do contrário, eu agradeço, porque vou mais bem disposto para o fim de semana. Mas não me parece que, se não se conseguia trabalhar o acesso das pessoas a um circuito cultural, a uma oferta cultural através do presencial, acho que ainda será mais difícil. Acho que pode haver ali uma margem com as pessoas mais jovens, eventualmente, mas genericamente não me parece que vai ser por aí. Portanto, abandonarmos o encontro presencial como fundamental na arte, acho que é uma asneira enorme. Acho que realmente é muito mais interessante reinventarmos e percebermos como é que vamos fazer isto de outras formas, que é o que estamos todos a tentar aqui fazer. Né? Sim. Obrigado. Ou seja, a nossa aposta na formação de públicos ainda tem que ser mais profunda. Sim, eu ia passar aqui a palavra ao Rui. O Rui também, e sim, e só para concluir um bocado, na verdade precisamos reforçar muito este cruzamento também com a educação, não é? Com os serviços educativos, porque a internet não vai resolver de facto os problemas que existiam antes da pandemia, obviamente, não é? De qualquer das formas, eu ia passar então a palavra ao Rui Leitão.
no sentido de ele também expor o trabalho que tem sido desenvolvido na festival. Eu sei que tem feito algumas atividades até num âmbito mais rural com a comunidade que está mais próxima de vocês, e gostava que, sei que também estão a lançar agora uma publicação sobre esta mesma temática, e gostava que nos explicasses, que nos falasses um bocadinho sobre isto. Olá, boa tarde a todos, muito obrigado. E sim, assim, só para contextualizar, a Fértil, por ser um projeto que vem do encontro da antropologia com o teatro, é por si só logo um projeto quase todo ele comunitário. Obviamente que as nossas criações artísticas, que temos criações artísticas mais do ponto de vista comum, que são estreadas em teatros, etc., mas todas elas têm uma grande e profunda reflexão da comunidade onde nós nos envolvemos. Nós estamos também no espaço rural, que é em Gondifelos, e que estamos cá há 10 anos e que temos criado uma profunda relação com a comunidade. E que, se calhar, de todos os projetos que estamos aqui a falar, do Porto para o Mundo ou do MES, é talvez o projeto mais crochê que nós temos aqui, que é um projeto muito pequenino, e que vai-se criando ao longo do tempo. Ou seja, é um projeto que tem tempo, é um projeto que tem o seu processo de maturação, porque, inclusive, quando nós viemos para cá, referenciaram-nos logo como um território muito difícil. É um território afastado do centro urbano, mas não tanto quanto isso. Depois aqui um cruzamento de concelhos, ficamos aqui entre Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Barcelos. Portanto, estamos aqui Póvoa de Varzim acho que não faz fronteiras, mas Barcelos e Vila do Conde faz. Portanto, estamos aqui numa espécie de quase um enclave, e que também começou-se a criar aqui uma nova urbanização, onde muita gente de fora veio para cá a viver. Isto levou-nos a um processo muito grande. Nós, com a Casa da Pedreira, eu não sabia que tinha que partir tanta pedra ao longo deste caminho, fomos criando esse nosso encontro com a comunidade, e esse é o chapéu quase de todos os nossos projetos comunitários. Depois temos projetos mais pontuais, ou seja, desenhados em criações, em que eu destacava aqui um que foi assim quase que o primeiro projeto que eu e a Neusa pudemos pôr em cena com mais força, que foi o Amor Quase Perfeito, que foi um projeto feito em 2015, com uma comunidade sénior de um centro de dia da freguesia de Nine, aqui do concelho de Famalicão, mais uma vez na periferia, não nos centros urbanos. Temos um trabalho muito de periferia, é assim que nós nos também posicionamos, naturalmente, sem qualquer tipo de preconceito contra os centros urbanos ou não. E nesse Amor Quase Perfeito, o Hugo estava a falar de uma questão que é a participação. E foi super interessante perceber isso. Foi onde eu e a Neusa tivemos pela primeira vez um projeto que era de pequena dimensão, certo, mas temos a oportunidade de o dirigir por completo. Tipo, éramos nós a criar o nosso projeto comunitário com aquela comunidade sénior, etc. E a participação foi... Primeiro tivemos logo alguns homens que entraram e saíram, muito rapidamente, que iam lá para jogar à sueca e perceberam que aquilo não era para jogar à sueca, mas ficaram muito interessados e que participaram, deram os seus quês e chegaram a voltar a algumas sessões, inclusive. E durante esse processo havia uma senhora que tinha ficado viúva há muito pouco tempo, uns 3, 4 meses antes desse processo de criação que nós estávamos a fazer, em que ela ficava sempre numa cadeira à parte a ver. E pediu que não participasse, gostava de estar ali a ouvir, mas que não participasse. Mas quando chegou assim na reta final do processo, era preciso criar espaço cénico, a cenografia, elementos cenográficos, e ela levanta a mão: eu sei fazer flores de papel. Então ela criou imensas flores para os chapéus, para o cenário, e teve um orgulho ela passou as últimas sessões todas a criar flores de papel de inúmeras cores,
e teve um orgulho enorme nessa participação e depois ficou a ver na plateia com todas as outras pessoas esse processo. Portanto, esta coisa da participação, realmente, o palco é uma, depois há outras que também podemos ter. Sobre o que é a arte e comunidade, para mim, eu estou um bocadinho como o Hugo. A mim interessa-me criar relações humanas e que elas sejam criadas nas mais diferentes formas. E também, como dizia, vou só abrir assim uma página da revista que vai ser lançada no próximo mês, como dizia o João Brites, e que o Hugo também faz parte, ele está aqui, também teve cá numa conversa connosco, que o João Brites dizia que o palco nestes projetos comunitários servem para poder pôr pessoas que nunca se cruzariam na vida em nenhuma outra circunstância a não ser pelo teatro. E, portanto, é aqui que também me interessa. Mas, estou um bocadinho como o Hugo. Nós, neste momento, estamos no processo de uma nova criação mais na área da multimédia, música, que não sabemos ainda muito bem o que é que isto vai dar, porque com este confinamento é muito difícil ter contato com a comunidade. E o não envolvimento direto da comunidade no pensamento, no que é que vai ser o espetáculo final, para mim é muito difícil. Ou seja, nós mesmo no serviço educativo, que também é uma espécie de um projeto comunitário que temos em Ponte de Lima, logo, primeiro fazemos uma pequena formação na área técnica do teatro, respiração, posição no palco, etc. O Pedro, inclusive, também já nos deu algum apoio nesta área. Mas depois, passando assim algumas sessões destas, nós sentamos-nos todos em roda e então, e agora o que é que vamos fazer? O que é que vos apetece falar neste novo trabalho? O que é que vos apetece trazer para o palco? Quais é que são as vossas preocupações que vocês querem trazer? Claro que muitas vezes nós precisamos de dar um certo empurrão para desbloquear algumas coisas. Temos que às vezes até levar um ou dois temas para poder criar discussão. Mas é muito importante para mim que haja essa discussão e que durante o processo criativo as pessoas se possam entranhar. Porquê? Porque nessa relação simbiótica, que lhe chamamos simbiótica aqui na Fértil, com a comunidade, nós criamos uma coisa que é a pertence. Por mais estapafúrdica que seja a proposta e contemporânea, ou de circo, ou de rua, seja o que for, e que as pessoas nem gostam desse tipo de artes, acabam por sentir uma pertence nesse espetáculo. E elas sentirem que isso é delas, é uma forma também muito importante de ver a arte e a comunidade, no meu ponto de vista, e partilhado aqui com a Neuza na Fértil. Ok, eu se calhar agora ia propor aqui então esta questão, não é? Qual é que é a principal dificuldade que é se calhar transversal a todos estes problemas quando queremos chegar junto às pessoas e quando no fundo também propomos também determinadas atividades. Eu se calhar fazia esta pergunta à doutora Marta em relação ao Porto para o Mundo. Quais são as principais dificuldades que sentem na organização e na dinâmica de pôr em pé um evento com tantas pessoas? Quais são as vossas principais dificuldades? Bem, antes de passar às dificuldades, eu gostava também de dizer que, e no seguimento daquilo que aqui também foi dito, que o Porto para o Mundo também estimula e tem também como objetivo fortalecer, fomentar esse espírito de pertença, até pela própria temática. E a temática que nós elencamos não é uma temática estanque e fechada, é uma temática genérica, uma temática chapéu, que pode ser trabalhada também, obviamente, e é trabalhada com os aportes que todo o corpo técnico e todo o corpo artístico ligado ao espetáculo lhe incute, mas não é também fechado.
os próprios intervenientes, enquanto atores, podem fazer as suas sugestões e fazem-nas, e há essa partilha. Portanto, a mediação não implica necessariamente que haja um direcionismo, não é? Portanto, este também é um evento de partilha a vários níveis. E aquilo que há pouco se falava desta relação, o tipo de relação entre artistas, o que é a prática cultural. Portanto, a prática cultural pressupõe sempre dois lados. Quem a oferece e quem usufrui dela, não é? E, portanto, a relação que se estabelece aqui entre quem oferece o produto e aquele que o consome, essa prática cultural implica sempre os dois lados, não é? Relativamente às dificuldades do Porto para o Mundo, nós não temos propriamente dificuldades maiores a apontar. Poderia elencar aqui a dificuldade que é movimentar um grupo tão numeroso de pessoas, tão heterogéneo, com proveniências diferentes, com, digamos, dificuldades várias, desde o nível motor, desde de estarem afastados do centro, por exemplo, de ensaios, essa dificuldade, esse afastamento geográfico também, mas as dificuldades maiores prendem-se exatamente com a dimensão do grupo e com a sua heterogeneidade. E também, obviamente, para o corpo artístico, para os profissionais que estão a acompanhar e que estão a conduzir este espetáculo, torna-se muito complicado. Também tentar tirar de um grupo que não tem preparação, não é? Não tem preparação artística, muitas vezes fazê-los conseguir atingir determinados patamares. Nem sempre é muito fácil. Portanto, mas eu elencava como principal dificuldade é a dimensão e a heterogeneidade do grupo e obviamente, essa não formação específica para em canto, em dança, em expressão corporal, em performance, elencava é. Hugo, ia-te passar a palavra, tendo em conta, pronto, que de facto também tens uma experiência mais transversal em relação a diferentes tipos de projetos. Se tivesses que elencar algumas dificuldades que fossem transversais a esta ideia de misturar todas estas pessoas que são diferentes e, como já disseste, ou alguém disse, e muito bem, que se calhar de outra forma nunca se cruzariam, nunca estariam juntas, qual é que acharias que seriam as principais dificuldades para desenvolver um projeto, este tipo de projetos? Estás sem microfone ligado. Desde logo, obrigado. Desde logo eu acho que há uma grande dificuldade que se prende exatamente com a confiança e com estabelecer essa confiança e essa relação de confiança e com o perder o medo de uma certa exposição, ainda por cima utilizando linguagens ao qual a maior parte de nós não estamos habituados e que há sempre uma tendência para se estar a comparar como é que um profissional faz. E, portanto, esse é um primeiro obstáculo enorme, eu diria. Porque há, inclusive, até uma certa tentação para as pessoas nos pedirem a nós artistas para nós dizermos como é que se faz. E elas reproduzem e fazem igual, ou tentam fazer igual. E nós, às vezes, caímos nessa armadilha. Porque, obviamente, o processo fica mais simplificado. Só que, o que é que nós perdemos aí? Perdemos a inclusão e a integração no próprio processo das estéticas e das subjetividades dessas pessoas, empobrecendo o processo artístico, e empobrecendo dentro do processo artístico o próprio objeto artístico final, o próprio resultado final. Ou seja, é muito importante, eu diria, ultrapassar esta desconfiança inicial, desconfiança, insegurança. Eu lembro-me, por exemplo, uma vez num trabalho que eu estava a fazer numa prisão e que um
uma pessoa que estava a participar no grupo, o trabalho de casa tinha sido escrever uma música, uma letra de uma música, neste caso era hip-hop, né? Portanto, o colega chegou ao grupo, apresentou o que tinha feito no trabalho de casa e depois, a determinada altura, pedi-lhe para ele cantar a mesma música, mas em fado. A mesma letra, mas em fado, né? Pá, e ele fez uma coisa brutal com aquilo. Brutal, de ficar, assim, daqueles encontros que tu tens com outros seres humanos que ficas numa emoção, assim, verdadeira, né? E quando eu lhe devolvia isto, e os colegas do grupo devolviam o quanto aquele momento tinha sido especial, ele não acreditava. Inclusive insultou-nos. Vocês estão a gozar comigo. Não vou dizer agora aqui em direto todas as palavras que foram utilizadas. Porquê? Porque nós temos que perceber que as pessoas vêm de um lugar em que muitas vezes foi difícil serem elogiadas, reconhecer que a sua expressão é uma coisa positiva, em que muitas vezes aprenderam a expressar-se mais pela negativa para recolher atenção do que propriamente pela positiva. E isto não se vai desmontar num ensaio nem em dois, como vocês podem imaginar, porque são vidas, ok? Portanto, eu diria que uma das grandes dificuldades é passarmos estas barreiras de insegurança, de desconfiança até, e deixarmos que o encenador de teatro está ali a gozar com a nossa cara quando diz que eu acabei de cantar uma coisa muito bem, não é? E depois a questão da diversidade. A questão da diversidade é, ao mesmo tempo, uma grande potência destes trabalhos. A experimentação do diálogo, como é que isso acontece, eu diria quase que é um espaço de ensaio, como o Augusto Boal dizia, né? Ensaiar a realidade. E eu acrescentaria ensaiar uma outra realidade, né? E, ao mesmo tempo que tem essa potência, também tem pontos fracos, que é muito difícil nós também. Essa é a grande dificuldade da democracia, aliás, não é? É também uma grande dificuldade, muitas vezes, nós dialogarmos. E isso, muitas vezes, retira energia ao processo, desgasta o processo, afasta algumas pessoas. O que eu acho muito importante é que sempre que há momentos de tensão nos grupos, deste ponto de vista, isso seja resolvido muito mais com o corpo, muito mais com, de alguma forma, um trabalho menos racional e muito menos com grandes argumentações e grandes pensamentos teóricos acerca das tensões e os conflitos que estão a acontecer. Ou seja, ser o próprio mecanismo de criação a resolver. Às vezes há ali algumas conversas que convém, até que do ponto de vista mais intelectual e racional, não evoluam muito, porque não vão dar, são até às vezes conflitos que já existem na comunidade, que são muito anteriores ao processo artístico e que são trazidos para ali, que têm a ver até com, às vezes, com relações de vizinhança, com um conjunto de outras coisas. Ora, o que é interessante? Nós também, de certa forma, não deixarmos que o lugar de criação seja sujo, entre aspas, por esta vida cotidiana. A criação é um espaço extraordinário na nossa vida ordinária. Se nós deixarmos que a vida ordinária entre para dentro da criação, ela passa a ser realidade. Não há trabalho simbólico, não há o trabalho poético, e, portanto, perde também essa força, que é muito característica, está bem? E eu acho que tinha aqui mais umas coisas em termos de dificuldades, mas acho que vou só acrescentar mais uma que tem a ver com o perceber que cada uma daquelas pessoas, cada uma das comunidades com quem nós trabalhamos, têm estéticas próprias. Não somos só nós artistas que temos, nem quem decide relativamente às programações culturais. As pessoas têm estéticas próprias. Nós podemos pôr etiquetas, dizer que é da elite, dizer que é popular, dizer que é de massa, podemos pôr essas etiquetas todas. Mas do ponto de vista de um trabalho comunitário, se nós não aceitamos que essas estéticas estão presentes e que elas devem ser trazidas para os processos artísticos e dialogarem com as estéticas, que podem ser muitas vezes até diálogos de estéticas, por exemplo, rurais com urbanas. Portanto, se nós não permitimos esta contaminação, parece-me que perdemos uma das grandes forças que estes projetos podem ter. E fico por aqui. Ok, obrigado, Hugo. Rui,
tendo em conta, e também para linkarmos aqui um bocadinho à queima de Judas, e tendo em conta que também foste participando ao longo destes anos, né? A queima de Judas fez o ano passado 15 edições, e foste uma pessoa com bastante permanência, e eu gostava que partilhasses aqui. Aliás, influenciou-me bastante, a Queima de Judas influenciou-me bastante naquilo que é o meu pensamento também com projetos comunitários. Mas ias dizer, Pedro, desculpa. Não, no fundo partilhar também um bocadinho, porque também tiveste em diferentes dimensões, não é? Como participante neste projeto, e no fundo eu gostava a pedir para partilhares um pouco a tua experiência também neste evento, no fundo, neste projeto, não é? Começando aí por essa questão das dimensões, eu sou uma pessoa que nunca me consegui focar propriamente numa coisa, né? Eu cheguei a estudar engenharia, vou para a antropologia, acabo em criar uma companhia de teatro. Sim, já fizeste a direção musical da Queima de Judas. Fui técnico de na queima, fui compositor, cheguei até a ajudar a gerir grupos na encenação e tudo mais. E um dia destes, se calhar até posso dar uma perninha na dramaturgia, porque também é uma coisa que gosto muito de fazer. Eu gosto de fazer coisas e gosto de criar, eu gosto sobretudo de criar. E aquilo que senti na Queima de Judas é que também é um processo onde as pessoas podem realmente criar, ou seja, eu infelizmente do Porto para o Mundo ainda só vi na RTP, não consegui participar porque normalmente agosto é um mês que não é tão fácil para mim estar presente, mas na Queima de Judas, desde a primeira edição, pronto, já namorava com a Neuza na altura, e a Neuza lá fez de cabreira, e eu fui para acompanhar, mas de repente comecei a ver tantos problemas técnicos de som e isto tudo. Vamos lá dar aqui uma mão a esta gente, porque isto não está fácil levar um PA numa carroça de bois do centro de Vila de Conde até lá acima. Portanto, foi assim um processo que tenho muito na memória, que estava a chover ainda por cima, aquilo não foi assim a Queima de Judas tem um problema também com a chuva, não é? Mas que me sinto muito influenciado e que me recorro muitas vezes a essa memória desses tempos que trabalhei e ainda continuo a trabalhar, um pouco mais afastado, porque também desde que eu e a Neuza criamos a Fértil, que não é tão fácil, ou não tem tanta disponibilidade como tinha antes para poder colaborar mais a fundo, mas trago muitas vezes à memória alguns dos pormenores de que nós fomos trabalhando, da composição, de como é que nós podemos articular os grupos, como é que eles podem conviver verdadeiramente e também sentirem essa partilha, não é? Esse momento. E depois a Queima de Judas tem uma coisa que é muito especial para mim, que eu acho que é fundamental e que também usufruí no trabalho do Amor Quase Perfeito com a Neuza em NIN, que é a comensalidade. Eu que venho da antropologia, estas coisas tocam bastante. E acabar um projeto comunitário com comerete e beberete é importante. E na Queima de Judas isso faz-se muito naturalmente, que é queima-se Judas e vamos lá beber o vinho e festejar a primavera. O que eu acho que é bom isso acontecer porque dá o escape. Permite aquele desbloqueio, porque há uma tensão que se cria às vezes na comunidade ou no grupo participante, que pode ser de várias comunidades, que também já foi aqui referido pelo Hugo. Esse momento de comer e beber depois é muito importante porque desbloqueia. Tipo, há uma tensão que se cria quando se faz o espetáculo, que as pessoas estão muito preocupadas em não só não parecer mal, como não deixar mal os seus colegas ou a própria instituição que está a dirigir o projeto. Ou seja, há todo um compromisso que se cria que é muito forte, é muito tenso, não é? Eu fico super nervoso porque quem dirige normalmente não está no palco e quando estou em cena eu tenho que confiar muito, mas ao mesmo tempo fico muito nervoso. Portanto, eu acho que estes mecanismos são muito importantes até para nós conseguirmos a conciliação do grupo.
E esse festejo, esse arraial, essa vontade e que era uma coisa que comentava ainda há pouco, por causa disto dos vídeos e dos streamings, e que não estou a conseguir assistir a tudo que me convidam, e estava a pedir imensa desculpa, e que está-me a apetecer mesmo muito, é voltar a ter uma vida carnal, humana, e que nós nos possamos abraçar, porque isso é tão fundamental para a humanidade, que eu acho que esta pandemia, a mim, que vem da antropologia inclusiva, me veio explicar mesmo muita coisa que outros grandes senhores da antropologia me já tinham explicado nos livros e eu ainda não tinha entendido na minha própria vida. E acho que mais do que nunca, ainda bem, como diz o Hugo também, que está numa moda, uma moda positiva, como eu também digo, a moda da reciclagem é uma moda positiva, é boa para o ambiente, portanto, vamos usufruir da moda, de que os novos políticos começam a acreditar nestes projetos, porque no início a Fértil teve muita dificuldade também em apresentar os seus projetos comunitários e nem sempre nós conseguimos os financiamentos necessários, nem sempre conseguimos, nem é só o financiamento, às vezes até é só a licença para passar naquela rua, às vezes torna-se difícil um papel, tipo, e hoje em dia já não, acho que hoje em dia, como diz o Hugo, a comunidade percebeu que isto é bom, os políticos perceberam que isto é bom, nós artistas ficamos mesmo muito contentes, quem gosta de fazer este trabalho, porque há quem não gosta também, não é? Estamos aqui um clube de pessoas que gostam de fazer este trabalho, e portanto eu acho que, eu diria que daqui a 10, 15 anos vamos entrar num processo que pode ser realmente muito mais interessante do ponto de vista participativo, até cívico, por várias questões que já foram aqui faladas, quer pela Marta, quer pelo Hugo. Acho que nós, realmente, quando nós podemos acreditar num novo mundo, podemos desenhar coisas novas. Eu estou aqui a preparar-me para, por exemplo, escrever a mensagem para o Dia Mundial do Teatro, e não quero falar do Covid, eu não quero falar do Zoom, eu não quero falar do StreamYard, eu não quero falar destas coisas, eu quero falar o que é seguir, é o nosso papel como artistas, também criadores, que é o que é que vamos já pensar em 2022 e 2023, porque isto já está, aqui já percebemos o que é o nosso ano. E a queima de Judas, isto para voltando assim um bocadinho à base da questão, explicou muito disso, de realmente, porque existem grupos difíceis, existem quesílias entre grupos, inclusive tu trabalhas com associações, e eu observava muito, até nos ensaios, e porque é que aquele é o primeiro a fazer o ensaio de som, não sou eu, e porque é que é isto. Mas depois, vamos para o vinho e para os churrascos, para as sandochas, e somos todos grandes amigos e vitoriosos porque conseguimos fazer um bom espetáculo. Acho que isso é incrível do ponto de vista humano, diria isso. Sim, pronto, tínhamos previsto para cerca de 1 hora esta conversa e eu, assim, em jeito de conclusão, queria dizer que muitas vezes os processos e neste tipo de trabalhos, os processos são às vezes mais interessantes que os resultados finais e muito mais profundos. E, infelizmente, muitas vezes o público não tem isso, acontece também não só neste tipo de trabalho, mas noutros trabalhos, às vezes não se percebe muito bem o processo e a dificuldade que se tem a chegar, às vezes, então no circo há muito isso, às vezes há números de 5 minutos que é uma vida inteira a trabalhar e às vezes a pessoa conta, mas isso é 5 minutos, pois, mas são 5 minutos que demoraram 30 anos de trabalho e muitas vezes neste trabalho da comunidade os resultados não são bem o resultado do processo e eu confesso que muitas vezes importei-me mais com o processo porque achei que isso era mais importante nesse momento propriamente que o resultado, até porque pronto, até com propostas ao ar livre as coisas muitas vezes são instáveis e nem sempre é fácil ter e organizar pronto, as coisas da melhor maneira, até porque isso não está nas nossas mãos. Ia deixar aqui. Eu diria que só isso do processo estava uma outra conversa. Só trabalhar essa questão do processo, o que estava a acionar, nós já estivemos assim a falar um bocadinho, certamente a Marta tem só o processo, porque realmente num projeto comunitário ele pode não vir chegar a ver a luz do dia como espetáculo. É perfeitamente plausível, não é? Porque, quer dizer, estamos a falar de um espetáculo que às vezes é criado em 4 meses, 5 meses e é apresentado num dia, portanto esse dia
não se pode comparar a 90 dias de trabalho. E isso do processo é também uma coisa que eu acho que não vamos ter tempo, será para umas próximas conversas que eu espero que tenhamos. E muitas vezes a comunidade só tem consciência do processo após o resultado. Sim, é verdade. Não, eu acho que eu acho que é importante nós percebermos que o resultado está dentro do processo, é uma das fases de um processo criativo. E, portanto, esse choque com o público, esse encontro com o público, ele cumpre também uma determinada função e às vezes até ter esse objetivo, ter metas, né? Os grupos gostam também de saber que estão a ir para alguma coisa que se pode concretizar. Agora, não tem que ser na mesma lógica de quando estamos a fazer um trabalho profissional. Em primeiro lugar, porque as pessoas não estão a ser pagas para isso. E, portanto, não têm que ter o machado em cima da cabeça. Aquilo não é trabalho para elas. Embora haja muito respeito, muito compromisso, muita responsabilidade. E isso é fundamental. Muitas vezes eu digo, deve ser muito mais fácil dizer num trabalho comunitário, como já me aconteceu algumas vezes, provavelmente não é este dia ainda que nós vamos apresentar isto, porque não podemos apresentar isto com um mínimo de qualidade. E apresentar as coisas com qualidade é relevante do ponto de vista comunitário, porque senão nós estamos sempre a perpetuar a ideia de que as pessoas não são capazes de fazer, fazem qualquer coisinha muito gira e ponto final. E, portanto, não me parece que isso traga mudanças do ponto de vista do que é uma comunidade, antes pelo contrário, às vezes até sublinha mais pessoas que estão mais fragilizadas na comunidade, sublinha rótulos relativamente a elas. Acho que neste tipo de práticas deve haver mais margem de manobra, não é uma coisa de preguiça nem empurrar as coisas para a frente, é uma coisa que tem a ver com equilíbrio. E, portanto, se não há, para um processo ser rico, tem que haver uma atenção fundamental na relação humana, para que também possa haver impacto social. Por outro lado, isso só acontece também se, quando nos apresentamos publicamente, há alguma coisa que é digna de ser apresentada, que tem qualidade artística também. Então, eu acho que, lá está, não se tem que estar com um peso enorme, tem que estrear naquele dia, porque há o compromisso com o teatro, porque há, é assim, o pior que pode existir, do meu ponto de vista, é tentar impingir a este tipo de práticas e de processos as lógicas da criação artística meramente profissional. E já agora, colegas, quando trabalhamos todos entre profissionais, também já estamos saturadíssimos dessa lógica. Portanto, a maior parte de nós, principalmente aqueles que trabalham com projetos comunitários, já não aguenta determinadas lógicas do ponto de vista profissional. E isso também vai ter que mudar. Por isso, de uma forma provocadora, eu acho que as práticas artísticas comunitárias são a vanguarda da criação contemporânea pela forma como se faz. E não é por acaso que cada vez mais os artistas que não têm que trabalhar todos com a comunidade, que não têm que fazer trabalho com pessoas que não são profissionais, isso não está aqui em discussão. A criação artística deve ser hiperdiversa. Ok? É tão legítimo e pode ser extremamente político um monólogo de um ator profissional como um espetáculo aí em Vila do Conde com 400 pessoas, certamente com um impacto incrível. Ok? Ou seja, depende como é feito. E aí eu acho que cada vez mais os artistas estão próximos da realidade. A divisão entre a arte e a vida é uma divisão que não faz qualquer tipo de sentido, que nos distancia socialmente, e para isso já chegam os vírus que para aí andam. Ok. Eu gostava de concluir aqui a nossa conversa e também, em jeito de conclusão, dizer que penso que no futuro, de facto, estas dinâmicas e estas práticas serão essenciais nesta conexão que nós... Eu acho que esta pandemia também revelou isso, não é? Que, de certa forma, estávamos desconectados uns com os outros, desconectados com a natureza, e, de facto, nós precisamos nos conectar, voltar a ligar, não é? E eu acho que este tipo
de processos, este tipo de intervenções e este tipo de eventos pode, de facto, ajudar a encontrarmos aqui um equilíbrio e um futuro mais esperançoso e com mais harmonia. Gostava de vos agradecer a simpatia, a disponibilidade, foi um prazer estar aqui convosco e não sei se querem dizer mais alguma coisa para fechar aqui a nossa conversa. Muito obrigado. Obrigada. E eu é que tenho que agradecer a vossa amabilidade. Muito obrigado e espero rapidamente ir a esse Porto em Vila do Conde e à Queima de Judas. Isto é imperdoável, Pedro. Vou ano após ano. É isso e os caretos. Eu nem acredito que isto é possível, mas lá chegarei. O Rui há pouco, deixem-me só dizer isto, sim. O Rui há pouco referia que após a Queima de Judas, o momento de convívio, de convivialidade, ou churrasco, que era alguma coisa muito, muito importante. Para mim, e penso que para os espectadores na Queima de Judas, o fogo, quando queimam Judas, toda aquela labareda é qualquer coisa que não se vive no online. Nunca se viverá no online. Seja na Queima de Judas em Vila do Conde, seja nas Caretos em Poder, seja onde for. Portanto, isso não há nada que substitua. E, portanto, eu acho que essa relação nós temos que a preservar muito bem para o futuro. Nós promovemos em Vila do Conde um concerto de ano novo, com uma orquestra, em que a sala não tinha ninguém. Foi uma coisa assombrosa. Uma orquestra tocar para uma sala vazia, embora nós soubéssemos que havia uma plateia virtual. Portanto, este modelo relacional que a pandemia está a alterar muito, da vossa parte artistas e da nossa parte promotores, também é preciso cautelá-lo. E não digo mais nada, boa tarde, obrigada pelo convite. Muito obrigado pela disponibilidade a todos. Obrigado. Boa tarde.